Olá, professora, como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. Então, parabéns, porque nós estamos aqui no ano de 2023, já nessa segunda semana do ano, ainda descansando, mas prontas para daqui 15 ou 20 dias voltarmos às nossas atividades letivas do dia a dia na escola. E eu estou aqui exatamente para falar com você sobre esse tema. Professora, tô uma miséria só. Mas, Rafa, estamos em férias. Mas eu quero falar disso para você porque estamos nessa série Cuidando de Quem Cuida. E eu sou Rafaela Ferreira, eu sou arquiteta urbanista, professora de História da Arte do Ensino Médio, também coordenadora pedagógica e terapeuta comportamental. E a minha missão aqui com você, professora, é exatamente essa: ensinar você, professora, a se sentir valorizada pelos seus alunos, respeitada pelos pais, melhor remuneradas e ser forte emocionalmente em 25 dias. Por isso que eu trago hoje esse tema, professora, tô uma miséria só. E por isso que eu faço também muitas analogias com arte, porque sou professora de História da Arte, e com a arquitetura também, por já ter trabalhado nessa profissão durante muitos anos. E aí agora eu quero dedicar o meu tempo para você e eu quero te agradecer, sim, e te parabenizar por estar aqui, porque hoje nós vamos dar continuidade àquilo que nós comentamos na semana passada, onde nós falamos sobre cansaço, nós falamos sobre fadiga e hoje nós vamos falar sobre a síndrome de burnout. Então, a síndrome de burnout é uma síndrome muito séria e é uma síndrome que afeta em especial a nossa classe de professores. Aí você fala, mas como assim? Sim, em 2017, a Universidade de Brasília fez uma pesquisa e ela detectou, sim, dentro dessa pesquisa, que um terço da classe de professoras, elas têm a síndrome de burnout, porque é uma síndrome que envolve a nossa profissão. É exaustão profissional. Mas como assim? Olha só que diferente que é a nossa profissão como professoras. Nós levamos trabalho para casa e nós recebemos por isso também. Mas nós corrigimos provas em casa, nós planejamos aulas em casa, nós cortamos, se você é professora de Fundamental 1 ou Infantil, você corta trabalhos manuais em casa. Se você é professora de ensino médio ou Fundamental 2, você se prepara, lê livros em casa para depois poder dar aulas. Então, nós fazemos muitas coisas que envolvem também o nosso ambiente de dentro da nossa casa. Sim, e nós somos a classe de profissionais que tem, sim, comprovadamente, uma exaustão mental. Por quê? Um nível elevado de estresse. Por que nós temos? Porque nós não lidamos um a um. Nós lidamos eu, professora, com 40, eu, professora, com 30, eu, professora, com 20 alunos ao mesmo tempo. E além de passar conhecimento, eu tenho que gerir, eu tenho que cuidar de uma sala onde cada pessoinha ali, cada aluninho ali tem uma história. Cada aluno ali, atrás dele, tem uma família que também tem uma história. Então, o nosso envolvimento emocional, o nosso envolvimento com os alunos, quer você queira ou não, ele existe sim. E tem uma outra questão aqui interessante também dentro da nossa profissão. Nós não só temos que lidar com o emocional, nós não temos só que lidar com a convivência com os nossos alunos, como também nós temos que lidar com a convivência com as nossas colegas de trabalho, a convivência com a direção, a coordenação, com a parte administrativa da escola. E nós não fazemos isso uma única vez, nós fazemos isso todos os dias. E sabe o que é o pulo do gato aqui da nossa profissão? É que nós fazemos isso todos os dias com as mesmas pessoas. Diferente, por exemplo, de um médico que tem também todas as suas atribuições, tem todos os seus afazeres, mas ele vê o paciente e depois de um tempo ele vê de novo. Ele vê o outro paciente, depois de um tempo ele vê de novo. Assim como as outras profissões. Até mesmo, né, como terapeuta, você vê o paciente, depois de uma semana você vê de novo.
Agora, nós, como professoras, nós convivemos diariamente, principalmente se você é professora de infantil e Fundi 1. Diariamente você está ali com os seus alunos. Ah, Rafa, eu sou professora de Fundamental 2 e ensino médio. Semanalmente você está ali com aquela classe e diariamente você vai repetindo as mesmas coisas com as outras classes que você pega também. Então, é uma profissão peculiar, por isso que a nossa profissão, ela é a profissão que move o mundo. Por isso que a nossa profissão é a profissão que está ali para ensinar e, ao mesmo tempo, gerenciar muitas coisas, gerenciar principalmente a questão do convívio e a questão emocional. Agora, professora, se você não está com o seu emocional bom, se você está entrando ou está com um pezinho no cansaço, ou então com um pezinho na fadiga, que nós falamos semana passada, ou se você já passou do cansaço, já passou da fadiga, e você está com um pezinho entrando na síndrome de burnout, você precisa urgentemente ter atenção a isso e se cuidar e deixar de ter uma das 3 etapas dessa síndrome que eu vou falar com você daqui a pouquinho. Então é muito importante, professora, que você tenha essa consciência. Por quê? Porque daqui a pouco você emocionalmente está uma miséria só. E não é isso que eu quero para você, não é isso que você quer para você. Por isso nós precisamos sim nos cuidar, porque nós temos 3 características que é levantado em relação a essa síndrome. Eu vou colocar ali na lousa, como boa professora, gosto de escrever também. Então, observa, professora, se no ano passado, no ano de 2022, você teve uma dessas características aqui, tá? Ou então, se você se sente assim, apesar de estar de férias. Você está de férias, está descansando, já passou aí seu Natal, seu Réveillon, espero que tenha corrido tudo bem. Você já pode ter ouvido aí semana passada nós conversarmos sobre o cansaço e depois sobre a fadiga. E agora nós estamos falando sobre a síndrome, que é o terceiro passo para esse nosso adoecimento muitas vezes. Por isso que você precisa observar se você está ou esteve com Em 2022, você teve exaustão emocional? Você se sentiu exausta emocionalmente? Então, é um pontinho de alerta. Você teve também despersonalização? Ou seja, teve alguns momentos que parece que você não estava ali, ou seja, numa situação onde estava acontecendo alguma situação triste e aquilo não te afetou de certa forma? Você não acessou os seus sentimentos? Isso aconteceu com você em algum momento em 2022? Ou as pessoas estavam extremamente alegres, radiantes, e você não conseguiu compartilhar desse sentimento também ali do grupo? Presta atenção. E você teve também, em 2022, ou ainda tem, deixa eu trocar de caneta aqui, uma baixa realização profissional? Como assim, Rafa? Baixa realização profissional? Eu me senti realizada profissionalmente, ótimo. Mas você sentiu que você podia fazer algo a mais, mas você não deu conta de fazer? Você sentiu que, nossa, eu preciso fazer isso a mais, mas eu não estou dando conta de fazer? Em algum momento você passou por isso? Que você olha para tudo aquilo que você tem para fazer, ou para aqueles livros que você tem que ler, ou aquilo que você tem que aprender, e você fala assim, gente, eu não estou dando conta. Eu não estou dando conta disso. Então, cuidado, professora.
porque você está com um pezinho, se é que já não está com os 2 pés, na síndrome de burnout. Isso é sério, porque depois da pandemia, inclusive, depois da pandemia, nós tivemos uma elevação de níveis de professoras que desenvolveram a síndrome de burnout por exaustão profissional. Não é que nós não queremos trabalhar, não é que nós não queremos fazer as coisas, não é isso. É que nós não olhamos para o nosso emocional, não vemos até onde nós podemos ir ou onde não podemos ir, nos envolvemos demasiadamente com todos e com tudo, e aí nós vamos nos exaurindo, nos desgastando, sem nos alimentarmos daquilo que nós precisamos para poder manter um equilíbrio. A síndrome de burnout, ela acontece por uma exaustão, ou seja, um esvaziamento geral. Diferente do cansaço, que se você descansa, está tudo certo. Diferente da fadiga, aonde você tem que estar um pouco mais atenta, e que nós conversamos também sobre isso. A síndrome de burnout é onde você exauriu. É como se queimasse tudo aquilo que as suas forças. E isso é importante nós observarmos, porque muitas e muitas vezes nós estamos chegando perto disso, mas nós podemos sim nos alimentarmos e cuidarmos de nós para que nós saibamos como sair dessa. E também não deixar, que isso é o mais importante, não deixar com que nós cheguemos a esse estágio também. Então, o que significa, né, a síndrome de burnout? Significa queimar completamente. É como se eu me esgotasse completamente. E isso é um esgotamento, sabe da onde? Sabe da onde que ele vem? Esgotamento profissional. É o esgotamento profissional que ele vem ali e ele nos acomete. Então, durante muito tempo, quando você vem nessa rotina agitada, fazendo as coisas, não sobra tempo para cuidar de você mesmo e nem tempo para relaxar, porque o tempo que você tem para relaxar, você senta para assistir um filme porque você vai usar esse filme para a sua próxima aula. Ou então o tempo que você tem para você, você senta, começa a ler um livro, em vez de ser um livro que você sinta prazer ou que ele traga ali para você, só para você, algum tipo de conhecimento ou relaxamento, você está lendo Memórias Póstumas de Brás Cubas, porque esse é o livro que vai ser pedido no vestibular e você tem que passar para os seus alunos. Entende isso? Isso é muito importante, porque esse estresse que nós vamos acumulando e que foi intensificado na pandemia, esse estresse, ele vai então se caracterizando e você vai tendo até impaciência de se relacionar com as outras pessoas. Você vai criando dentro de você uma impaciência para dar aula. Você chega na sala de aula, você quer todo mundo quieto. Você quer todo mundo quieto, você não suporta o seu aluno falando com você. Professora, você é professora. Se você é professor, o que o seu aluno tem que fazer com você? Ele tem que conversar com você, ele tem que tirar dúvida com você. Mas a sua paciência, ela nem existe mais, ela já passou e já ficou em anos anteriores. Mas por que isso? Se a tua profissão é essa, é professor e aluno, é professor e aluno. Porque nós vamos vivendo uma rotina e a rotina nos coloca no piloto automático. Quando a rotina nos coloca no piloto automático, nós vamos simplesmente vivendo, sem dar conta daquilo que nós estamos sentindo e da situação emocional que nós estamos ali vivendo. Aí tem que ter uma síndrome para nos parar. Aí tem que ter uma síndrome para poder brecar a gente, falar, opa, para aí, porque você não está dando mais conta. Então não deixa, professor, uma síndrome te brecar em 2023, não. Vamos cuidar do seu emocional antes, por isso que estamos nessa série cuidando de quem cuida. Tá? Então existe sim, na síndrome de burnout, existe perda de concentração, perda de raciocínio, a sua imunidade abaixa. E aí o que vai acontecendo? Aumenta a sua exaustão, não sobra energia para você fazer muita coisa
e a sua energia psíquica, ela vai começando a afetar os seus pensamentos. É uma bola de neve. É uma bola, é um ciclo que vai acontecendo, que aí uma coisa vai levando a outra, uma coisa vai levando a outra, e a hora que você vê, aí a síndrome tem que te brecar. Porque você não observou você mesmo antes dela. Então, se observe, professora. É igual aquela analogia, né? Do sapo dentro da panela com água que está ali numa temperatura adequada, aí a água vai fervendo, ele vai gastando a sua energia para se adaptar àquela água, ele vai gastando energia para se adaptar àquela água, a água vai fervendo, ele vai gastando energia, tá vendo? Ele só está gastando. Ele está gastando energia para se adaptar à água, vai gastando energia, até uma hora que ele não tem mais energia, pum, morreu. É assim que acontece com o sapo. E assim também acontece com o nosso emocional. Porque nós vamos gastando energia para nos adaptarmos, e nós não vamos nos alimentando de coisas boas, de coisas que nos relaxem, de coisas que realmente façam a gente olhar para dentro de nós. E para entender até onde a gente vai, até onde a gente não vai. E aí o que acontece, professora? Paf! Vem uma síndrome e derruba a gente. E eu não estou falando isso porque eu acho bonitinho, não. Eu estou falando isso por alerta, professora, porque as estatísticas estão mostrando isso. Você pode buscar aí as estatísticas, quais são os níveis de maior afastamento de professores da educação básica. Alto nível de estresse, ansiedade, depressão, síndrome de burnout. E isso vai fazendo com que nós precisemos observar, porque eu digo o seguinte, né? A gente só consegue arrumar as coisas quando a gente tem clareza delas. Eu não consigo arrumar um guarda-roupa, ou melhor, o meu armário de sala de aula, se tudo estiver escuro. Não dá para arrumar. Eu preciso olhar, eu preciso ter clareza, eu preciso ter iluminação ali para que eu possa arrumar o meu armário, as minhas coisas, para começar bem o ano. Aí eu pergunto para você, professora, como é que você está se arrumando emocionalmente e internamente? Três etapas nós temos que observar para que nós possamos perceber se nós estamos ou não em estado de alerta para a síndrome de burnout. Vamos lá, primeiro é o nível de alerta, aonde nós estamos então com o nosso corpo dizendo assim, esse é o nívelzinho de alerta, quando o nosso corpo diz assim, opa, tem alguma coisa que não está bem. Você começa a perceber o seu emocional, de repente você começa a chorar sem muito motivo, ou de repente você tem crises, né, de riso porque você está extremamente nervosa ou ansiosa. Então, vai observando, o seu corpo vai falando com você, ou até mesmo o seu corpo anda cansado, você dorme e você acorda, e acorda cansada, ao invés de acordar descansada. Então, o primeiro sinal de alerta é o nosso corpo que nos dá. Como é que está o seu corpo, professora? Está de férias, está bem relaxada, não quero nem ouvir falar de escola. Por que não? Se daqui 15 dias você já vai voltar para o seu ambiente profissional, para as suas reuniões de planejamento? Então, observe o seu corpo. É a primeira coisa que você precisa observar. Segunda coisa que você precisa observar nas etapas que são importantes para que a gente entenda, né, o como nós podemos não nos render à síndrome de burnout e não entrarmos dentro dela. Segunda etapa, segundo estágio, é a resistência. E talvez aqui é onde mais pegue. Por quê? Porque nós temos não é a necessidade, nós temos a facilidade, melhor assim, de ignorar os sinais. Poxa, meu corpo está dando sinal, meus pensamentos estão dando sinais, mas o segundo estágio aqui, a segunda etapa, eu ignoro os sinais. Não, deixa, não, tá bom, deixa para lá. O terceiro, que eu quero chamar a sua atenção, e por isso agora eu já vou pôr o meu chapéu aqui, o terceiro estágio da síndrome de burnout é a exaustão. É quando realmente você acaba entregando os pontos, porque você não dá mais conta. Aí você não dá mais conta.
aí sim nós estamos numa miséria só. É quando você não dá mais conta. Então, no primeiro, quando o seu corpo já começa a dar alguns alertas, observe. No segundo, não resista. Não resista, não ache que vai dar para fazer tudo sozinha, porque não dá. E no terceiro, você já entrou na sua miséria. E eu trouxe aqui para fazer analogia essa noite para conosco aqui, é isso aqui, olha, os retirantes de Portinari. É essa imagem que eu quero trazer para nós refletirmos hoje. Gosto muito de fazer as analogias e eu gosto muito também de trazer a história da arte para que nós possamos conversar um pouco. Porque a arte é a expressão do ser humano. E ela usa suas emoções, ela usa técnica, ela usa razão. E Portinari, quando ele fez essa série, né, Os Retirantes, e esse quadro aqui em específico, é isso aqui muitas vezes que eu vejo, não vejo isso aqui nas professoras assim, fisicamente, mas emocionalmente, se eu pudesse descaracterizar as professoras externamente, pudesse só fazer um raio-x e olhar internamente dentro de muitas professoras das quais eu atendo e das professoras das quais eu convivo, eu veria alguma coisa muito parecida com isso. Por quê? Porque nós estamos caminhando, nós vamos caminhando, mas nós estamos sobrevivendo emocionalmente. Nós estamos muitas vezes nos arrastando para ir trabalhar. Mas por quê? Porque eu não gosto dos meus alunos? Não, você ama os seus alunos, por isso que você vai trabalhar. Mas as pressões que nós temos em relação às cobranças, em relação a nós querermos fazer... Beber uma água. Nós queremos fazer o melhor, mas muitas vezes não somos respeitada pelos pais, não somos valorizada pelos nossos alunos, principalmente de ensino médio e fundamental 2, isso faz com que nós tenhamos um desgaste emocional. Professora não vai me dizer que você acorda de manhã toda feliz porque você vai trabalhar e você vai ser desrespeitada pelos pais. Você acorda feliz por isso? Não. Você acorda feliz e vai trabalhar porque você sabe que naquela sala tem um monte de alunos ali que não dão valor para você? Não. Você acorda, você vai trabalhar porque você ama o que você faz, você ama os seus alunos, principalmente ali, né, infantil, fundamental 1, ou então professores de ensino médio e fundamental 2, aqueles alunos que gostam da sua matéria, aqueles alunos que, pode ser um, né? Mas aquele aluno que interage com você, você vai lá, você vai dar aula para ele, porque você ama a sua profissão. Mas, o que acontece? Você se sente, sim, desvalorizada pelos demais, ou então desrespeitada muitas vezes, porque você fala para o papai e para a mamãe, olha, é importante levar o seu filho para ver se tem alguma coisinha oftalmológica e tal. Aí o pai, por algumas condições ou outras, muitas vezes entra por aqui, sai por aqui e deixa a vida me levar. E aí você fala, nossa, essa criança podia evoluir tanto. Eu acompanho ela diariamente, eu sei aquilo que ela tem o potencial, mas por falta de ajuda. E aí você quer ajudar mais, mas você não pode. E você não tem como também. Foge da sua alçada. E isso vai trazendo o quê, professora? Desgaste emocional. Vai trazendo desgaste emocional. Aí você chega na tua casa, você tem mais coisas para preparar, e se você é mãe, você tem o teu filho ali para lidar também. Você tem que conviver ali dentro do seu ambiente familiar, ainda tendo coisas de casas para fazer, e vai fazendo as coisas e tal. E isso vai causando o quê? Um desgaste, vai causando um cansaço. Se esse cansaço não for cuidado, ele vira fadiga. Se essa fadiga não for cuidada, ela vai se transformar em uma síndrome de burnout. Cansaço, fadiga, síndrome de burnout. É isso que a gente está falando. É isso, professor. E aí? Como é que eu volto para trás? Eu quero voltar para trás. Eu quero sair da síndrome de burnout e voltar para a fadiga aqui, para o cansaço, descansar e está tudo resolvido. Como é que eu faço esse caminho inverso? Como é que você faz? Com um método.
Você faz esse caminho inverso com ajuda. Ajuda. E por isso que eu estou aqui, para ajudar você. Porque eu vivo a sua mesma realidade, professora. Eu estou dentro de sala de aula. Eu estou lá, eu sei o que é preparar prova, eu sei o que é corrigir prova, eu sei o que é você ter aula com o seu aluno ali, ó, de frente em frente. É assim, é assim, é assim. Você entendeu? Entendi, professor. Então, ó, você entendeu aqui como é que funciona? Entendi. Aí tem a avaliação, porque teve, né, no final do ano passado aí, teve avaliação de recuperação. Aí você vai confiante para corrigir a prova de recuperação do aluno. Aí a hora que chega na prova de recuperação, você fala assim, nossa, ele falou para mim isso. Olha o que ele respondeu aqui. Mas aqui. Aí você fala assim, poxa, eu que não me comuniquei direito? Ou o que aconteceu aqui no meio do caminho? Será que ele estava nervoso? Será que ele estava ansioso e não conseguiu responder as questões? E aí fica naquele dilema. Mas ele respondeu, e agora e tal? Por quê? Porque você, professora, se preocupa. É assim que funciona com essa profissão que nós temos, uma profissão linda. Que não é só de ensinar conhecimento, é de se preocupar com o próximo. Por isso que eu estou aqui, professora. Porque eu realmente me importo com você. Eu realmente me importo com você e eu realmente quero ver você forte emocionalmente nesse ano de 2023. É isso que eu quero. É ver você, professora, forte emocionalmente, dando esse primeiro passo nesse ano de 2023 e assim continuar, porque a mudança, ela não é um evento, ela não acontece de um dia para o outro. Você vai na reunião pedagógica agora, né, meados agora aí de janeiro, algumas começam antes, outras depois, mas tudo bem, daqui a uns 10 dias aí você vai estar aí na sua reunião pedagógica. E aí, vamos e tal, 2023, né, aquele bom, aquele ânimo. 2 semanas depois, ela tá você de novo, cansada. Mas por que, Rafa? Porque eu vivo a tua realidade, professor. Eu sei como é. Eu sei como é. Porque daí você pega uma sala e você fala assim, ixi, já vi essa história. Ixi, já vi isso acontecer. Já vi como é que vai ser essa sala. E aí, como é que tá o teu desgaste emocional? Como é que você está se cuidando? Para olhar para isso que você vai ter aí em 2023 e falar assim, esse vai ser o melhor ano. Esse vai ser o melhor ano da minha vida. Falar é fácil. Falar é fácil. Eu estou falando aqui para você, professora. Aí a gente fala, fizemos lá votos no começo do ano. Esse vai ser o melhor ano da minha vida. Esse vai ser o melhor. Falar é fácil. Agora põe isso em prática. Para eu pôr isso em prática, eu tenho que ter força emocional. Eu preciso ser forte emocionalmente. E como é que é ser forte emocionalmente? É descartar as minhas emoções? É saber gerenciá-las. Como que eu gerencio uma raiva? Sim, você tem raiva do aluno, eu sei disso. Você tem raiva de pai de aluno, eu sei disso também. Eu sei disso, você tem. Você tem. Como que eu gerencio a minha raiva? Como é que eu gerencio a minha tristeza? Como é que eu gerencio o meu medo? Como é que eu gerencio a minha aversão? Como é que eu gerencio a minha alegria também para que ela fique mais alta do que ela está? Como é que eu gerencio as minhas emoções básicas? Como é que eu gerencio minha ansiedade? Sim, eu preciso saber gerenciar, porque todas elas são minhas alunas ali, são os meus aluninhos ali. Como é que eu faço isso? Como é que eu gerencio os meus pensamentos? Eu entendo os meus pensamentos. Como é que eu mudo crenças limitantes? Não é num evento. A mudança ela é processual. Como é que eu escolho as ações certas e fortaleço as minhas decisões? Como é que eu vou agindo de acordo em prol dos meus objetivos? E como é que eu me sinto realizada, alinhando o meu sonho com o meu propósito de vida? Meu propósito de vida é esse, o meu sonho é isso. Como é que eu alinho os dois? Por isso que é importante um método. Um método é importante. E eu tenho esse método para você, tá, professor? Desenvolvido pela minha equipe. Nós desenvolvemos um método que vai de encontro àquilo que você precisa. Burnout não é cansaço e nem fadiga, tá? Não é.
Burnout é a dor do profissional que perde a sua energia no trabalho por ver que entre o que ele poderia fazer e o que efetivamente ele consegue fazer, existe uma distância bem grande. Eu quero fazer, mas não está dando para fazer. Então, como é que você está investindo na sua saúde mental, professora? Nas suas emoções? Observa, então, quais são os benefícios quando você investe na sua saúde emocional e na sua saúde mental. Primeiro, você tem maior controle e habilidade para lidar com situações de estresse. Segundo, você tem capacidade de lidar com as suas emoções. Terceiro, você tem capacidade de lidar com os imprevistos que surgem na sua vida. Ah, quer dizer então que a minha vida vai ser 100%? 100% eu não garanto que a sua vida vai ser, como eu não garanto nem que a minha vai ser 100%. Mas eu garanto que a sua vida vai ser bem melhor do que ela está. Ah, vai. Ah, vai. Porque quando você aprende a gerenciar as suas emoções, o tempo que você leva para digerir uma raiva, que muitas vezes demora 1 semana, 2, 3, mágoas que você fica engolindo, isso vai te fazendo mal, tudo isso você consegue administrar e gerenciar e resolver isso muito, muito mais fácil. Muito mais fácil. Com ferramentas práticas, autoaplicáveis, que vão direto ao seu conhecimento e ao seu aprendizado também. Quarto, né? Você também aprende a gerenciar melhor o seu tempo. Quinto, você tem mais flexibilidade e adaptação para mudanças. As coisas mudaram. Como é que você aceita a mudança, professora? Você tem também mais equilíbrio. Você tem entendimento do que faz bem para você e do que não faz bem para você. E por que eu falo isso? Porque muitas professoras das quais eu atendo, elas chegam muitas vezes e elas falam assim, mas eu não sei se... Aí eu falo assim, mas se isso faz bem para você? Aí elas param e falam assim, nossa, não faz. Então a gente tem que ter esse entendimento também daquilo que nos faz bem e daquilo que não nos faz bem. Nós ganhamos também, quando nós cuidamos do nosso emocional, mais autoconfiança, o autoconhecimento. E todos esses recursos são fundamentais para a sua boa saúde mental. Olha o que a professora Eliette, ela que já usufruiu do método e ainda usufrui, olha só o que ela disse assim. Ela disse assim, com a correria, ela deu esse depoimento aqui, professora Eliette de Pierre. Com a correria do dia a dia, acabamos deixando para depois os cuidados conosco. Cuidamos tanto dos outros e esquecemos também que precisamos ser cuidados por nós mesmos, em vários sentidos, até emocionalmente. Cuidar da saúde emocional nos ajuda a refletir sobre o nosso momento e a nossa vida, nos faz repensar e buscar ser melhor e melhor, olhando para o nosso interior, tendo assim oportunidade de descobrir as causas de alguns conflitos e lidar melhor com eles. Olha esse outro depoimento da professora Nádia Oliveira. Ela disse assim, descobrir sobre as emoções me trouxe uma riqueza de informações e me ajudou a repensar a maneira como encaro os conflitos do dia a dia e como posso controlar melhor meus sentimentos nas diversas situações. Vivemos num mundo tão agitado, fazemos várias coisas ao mesmo tempo e foi importante resgatar a importância da calmaria, dos momentos de curtir mais e contemplar o belo. Então, atenção, professora, porque o que nos leva à nossa síndrome de burnout é a resistência em se cuidar. É isso que nos leva. Lembra das 3 etapas? O que nos leva é a resistência em nos cuidarmos. Por quê? Porque nós sempre queremos, com maior empenho, cuidar do outro, nós queremos cuidar do nosso aluno, nós queremos cuidar, porque parece que professora é sinônimo de cuidado, de ensino. Só que nós também temos que aprender a nos cuidar também. Então, não ache que você não precisa de cuidado. Por isso que essa série chama Cuidando de Quem Cuida.
Porque é importantíssimo, professora, cuidar de você também. Tem que cuidar das suas fraquezas, das suas limitações, saber que você precisa de cuidado e que você também precisa parar para olhar para o seu emocional. Somos treinadas na nossa profissão para planejar, para controlar uma sala, para dominar o determinado conteúdo, para controlar os nossos sentimentos e assim vai. Mas nós não podemos esquecer que somos humanas. Nós somos, parece que, treinadas para sermos antifrágil. Nós não podemos, nós temos que ser ali, a fortaleza. Só que fortaleza rui também. Fortaleza entra em ruínas. Ser forte emocionalmente é bem diferente disso. Então, não espere do cansaço ir para a fadiga, da fadiga ir para a síndrome de burnout. Vamos voltando aqui para que você possa, professora, cuidar cada vez mais do seu emocional e não adoecer, tá? Porque a causa, a síndrome de burnout, procura aí, você vai ver, mas a síndrome de burnout é a causa dos maiores afastamentos das professoras de ensino básico. E aí? Como é que você está fortalecendo o seu alicerce, professora? Como é que você está fortalecendo o seu alicerce? É preciso prevenir do que remediar. Sim, é preciso prevenir. Não espere, não espere. Não espere se dê essa oportunidade. Porque quando você começa a ser afetada pela síndrome de burnout, olha o que você começa a sentir. Vou falar aqui para você em lista, tá? Se quiser anotar, anote. Mas você começa a se sentir exausta ou sem energia, mesmo que você descanse. Você começa a se distanciar mentalmente do trabalho. Aí chega nas férias, não quer nem passar na frente da escola. Você começa a executar o trabalho de maneira ineficaz ou de baixa qualidade. E aí você se cobra demais, porque você sabe que você poderia fazer melhor, mas você não consegue. Não consegue, porque você já está em exaustão. Você muitas vezes, sem querer, mas por não conseguir, você falta ao trabalho. Porque tua resistência está lá embaixo, e aí, puxa, aí não vai. Você tem dificuldade para dormir. Você muitas vezes tem falta de apetite. Você se sente tensa, ansiosa, fadigada, deprimida, apática, irritável. Você começa a se afastar das pessoas do seu convívio, porque você começa a ter problemas, tanto familiar quanto problemas com seus amigos também. Você tem dificuldade para se concentrar. Você tem pensamentos pessimistas, acreditando que não pode fazer nada para melhorar essa situação. E o que te leva ainda mais a se desinteressar pelo seu trabalho. E a sua produtividade é reduzida devido ao seu cansaço. Isso são os níveis ou então os tópicos que a síndrome causa em nós. Então observe e reflita em cada item desse. Porque se um desses itens, ou mais que 1, 2, 3, 4, nossa, quase todos esses itens fazem parte do seu dia a dia ou fizeram parte do seu ano em 2022, cuida, professora. Volta para trás, não dá o passinho para frente para entrar na síndrome, não. Volta para trás, cuida do seu emocional, porque esses aspectos vão gerar, sim, desconforto e insatisfação? Vão, lógico que vão. Quando a gente olha, a gente não admite que, porque a gente tem resistência. A gente muitas vezes não admite que a gente precisa de ajuda. Então, da mesma forma, professora, que você faz com o encaminhamento muitas vezes para o seu aluno, porque você vê que ele precisa de ajuda, olhe para você também. Veja se você precisa de ajuda. Porque o meu objetivo agora, nesse mês de janeiro, é te alertar. Por isso que eu tô aqui de branco de novo, né? Porque janeiro branco, da saúde mental. Cuide do seu emocional.
E se você quiser saber como cuidar do seu emocional, existe um método sim, aonde você vai aprender a gerenciar os seus sentimentos, a entender os seus pensamentos, a mudar as suas crenças limitantes, a escolher as suas decisões e fortalecê-las, a agir em prol daquilo que você quer, dos seus objetivos, e a realizar, alinhando os seus sonhos com o seu propósito de vida. Esse método desenvolvido pela nossa equipe, chamado Semear, já e faz efeito na vida de muitas professoras. Por quê? Porque nós estamos no dia a dia de sala de aula e nós sabemos da importância de um método. Nós sabemos da importância de um método que é cíclico, porque quando você aprende a gerenciar os seus sentimentos, aprende a entender os seus pensamentos, a mudar as suas crenças limitantes, a escolher e fortalecer as suas decisões, a agir em prol daquilo que você realmente quer e a vencer a procrastinação e realizar alinhando o seu sonho com o seu propósito de vida, isso forma um ciclo de excelência emocional. Então, professor, eu te convido a entrar para esse ciclo de excelência emocional. Sim, porque aí quando você faz o semear, você sobe um patamar. Aí você semeia de novo e você sobe um patamar. Por isso que eu tô com a camiseta da árvore. Olha aí, ó. A árvore, ela começa por uma semente. Aí ela começa com uma semente, essa semente enraiza no solo, ela vai fortalecer o seu caule, ela vai dar a sua copa grande e ali ela vai dar os frutos. E a árvore dá o fruto para quem? Para o outro. A árvore é um maior exemplo de professor, porque ela se fortalece, ela se enraiza, ela tem conhecimento e ela dá o fruto para o outro. A árvore não come do seu próprio fruto, a árvore dá o fruto para o outro. E é isso que o professor faz. O professor dá o conhecimento para o outro. E dentro do fruto tem um legado que é chamado de semente. E esse legado vai dando novas e novas e novas e novas sementes e novas árvores e assim por diante. Qual é o seu legado, professora? Cuide da sua saúde emocional, cuide da sua saúde mental. Porque, professora, você sabe muito bem que é isso que você precisa, tá? Para a gente não ficar fisicamente por fora sorridente, mas por dentro como os retirantes. Então, tá aqui, ó, segue nas nossas redes sociais, podcast, Instagram, Facebook. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, dá um like, faz um favor para mim, professora. Compartilha esse vídeo, compartilha com o maior número de pessoas que você puder compartilhar, compartilha de verdade, porque nós precisamos unir cada vez mais a nossa classe e ter consciência de que nós podemos fazer diferença. E nós podemos fazer diferença na vida dos nossos alunos e assim construirmos um mundo melhor. Porque, professora, você sabe muito bem que 25 segundos é tudo o que você precisa.